Esse primeiro bebê, então, nasceu durante um show de rock. Os pais deles estavam lá bem tranquilos e o bebê simplesmente deu sinais de que ele queria nascer. Esse segundo é um casal de atores e esse bebezinho nasceu no carro, a caminho da maternidade. E esse terceiro aí, vocês estão vendo o cenário? Que diferente esse cenário de parto. Esse bebezinho nasceu dentro do avião. Alguém lembra desse caso? E aí, Isso eu não lembro. se não me engano, foi na China ou na Índia. Eu Esse também não no vi esse, Brasil, não. mas eu fiquei surpresa em ver essa foto aqui, viu? E aí rodou essa notícia de que ele ganhou passagem vitalícia da companhia aérea, que ele nasceu. O sonho, né, de qualquer um. Queria ter nascido no... Imagina, ganhar passagem vitalícia para onde que eu quiser. Eu acho bom, mas eu ia ser uma das que ia usar pouquíssimas vezes, que eu morro de medo. Sério? Nossa! Pois é. Uma coisa é certa, Ana, se você não tivesse passagem para o parto normal, você já ia ter ganhado aí. Já ia. Imagina se o médico falou com essa mãe que ela não tinha passagem. Ela ganhou passagem dupla ainda. Amei, amei. E por que eu trouxe esses nascimentos aqui para vocês? Para mostrar que nascer é natural, que não é nada fora do comum, que os bebês sabem nascer e as mulheres sabem parir. Tudo que a gente vê é porque foi colocado na nossa cabeça que nós não somos capazes, que minha mãe não pariu, então eu também não posso, não vou conseguir. Mas o nascer, ele é natural e ele é normal. E aí vou contar para vocês um pouquinho da história do parto. Desde os primórdios da humanidade, o nascimento é um evento natural em que a mulher se isola para parir, fica em posição vertical e segundo os fatos historicamente registrados pela arqueologia. E quando vocês perceberem a imagem, vocês vão ver que é cercado por mulheres. Então, a mulher sempre estava cercada por outras mulheres, naturalmente se isolava, ficava em posição vertical, na roça, às vezes, elas iam caminhar. Então, o parto é da mulher e sempre foi da mulher. A gente que foi perdendo essa habilidade e a gente precisa quase que ensinar as mulheres a parir. Mas não é porque elas não sabem, é porque a gente perdeu a história. E como que a gente vê o nascer hoje? Nós somos desencorajadas a parir. Quando acontece o parir, nós estamos sujeitos a procedimentos e protocolos simplesmente porque o parto natural é uma ameaça ao lucro. E o nascimento dos bebês deixou de ser atribuído à sua mãe. Mas quem faz o parto é o médico. Quem nunca ouviu a frase, o médico que fez o meu parto foi o fulano de tal. O médico que trouxe meu bebê ao mundo foi fulano de tal. Por quê? As mulheres já não têm o hábito de atribuir a si mesma como fazer o parto do seu bebê. E aí vou contar um pouquinho da história do parto. Em 1833, houve o surgimento das faculdades de medicina e dos primeiros cursos de parteira. E desde então a gente começou a perder o protagonismo do parto. Por quê? Teve um surgimento da faculdade de medicina, teve o surgimento dos médicos. Então, de quem que vai ser o cenário de parto? Já começou a mudar aí. Em 1910, nasceu a primeira maternidade na Bahia, a maternidade Climério de Oliveira. Então, os partos começaram a mudar do cenário de casa para a maternidade. Em 1915, teve a inovação das cesarianas para que elas se tornassem mais seguras. E houve a expansão da cesariana baixa. Então, a cesariana que era feita na vertical, ela passou a ser uma cesariana baixa. Isso tornou mais segura e mais popular a cesariana.
Em 1950, o parto é cada vez mais medicalizado e a mulher vai perdendo, mais uma vez, o protagonismo do parto. E aí, trazendo bem mais para cá, em 2010, uma das maiores taxas de cesárea do mundo é no Brasil, em 53,7%. Em 2013, a gente teve o lançamento do renascimento do parto, o que as mulheres começaram a abrir os olhos para o protagonismo dela. Mas foi a solução? Não foi. E aí, quando a gente vê as taxas de cesariana hoje do Brasil, vocês percebem que a gente ainda precisa muito falar do protagonismo no parto. Em 2023, a taxa de cesárea no Brasil foi de 59,61%, a mais alta da história e do mundo. E quando eu fui atualizar o slide, em 2024, a parcial já está mais alta ainda. Já está beirando a 60%. Mais alta que 60%, na verdade. A taxa de cesárea no sistema privado do Brasil em 2022, segundo a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, era de 82%. E em Belo Horizonte, em 2023, a taxa era de 45,2%. E qual que é a recomendação da OMS para as taxas de cesárea? 15%. Então, quando a gente vê os dados, a gente vê que não bate as contas, né? Por que que a gente vê essas taxas e um número muito alarmante no sistema suplementar? Porque o que gira em torno do parto? Dinheiro, gente, lucro. Então, o parto natural, ele é uma ameaça ao lucro, de fato. Porque se eu tenho que esperar uma mulher parir ali, eu tenho que ficar assistindo, eu tenho que ficar disponível para ela caso ela precise. Nem sempre ela vai precisar, mas eu tenho que estar disponível. Eu estou deixando de fazer várias cirurgias que terminam em 1 hora no máximo e que eu poderia fazer uma atrás da outra e ganhar muito mais. Uma cirurgia, além de pagar mais, ela é mais rápida e eu consigo fazer várias em um mesmo dia. Então, essa é a realidade. E aí, muitas mulheres foram desencorajadas, porque quando o parto acontece, o parto vaginal acontece, ele não pode ser natural, ele tem que ser apressado, né? Porque senão não tem muitos lucros. E aí, o medo foi passando de geração em geração. E o que é o nosso medo do parto? Do que falam para a gente? É da nossa história de nascimento? Qual que foi a sua história? Como você nasceu? Você já procurou saber? Eu sei como que eu nasci. Da dor do parto, porque todo mundo fala que dói muito, de uma assistência obstétrica ruim, ou dos meus planos serem frustrados. Eu idealizei um parto normal, natural na banheira, e eu tenho medo de que esse plano saia do meu controle. Parto, muitas vezes, é sair do nosso controle. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí você pode escolher. Eu fico vendo as pessoas falarem, né? Falando assim, porque nesse parto eu sofri menos. No parto da fulana eu sofri muito. Por que sofreu muito? Será que é porque você não consegue distinguir a dor do sofrimento? Ou será que é porque, de fato, aconteceu coisas ali que foram sofridas? E a dor, Ana, a gente tem recurso, né? Muitos, né? Agora, para a visão que a mulher tem desse parto, a gente já não tem. Se ela vê o parto como sofrimento, é assim que vai ser. Não, aí não tem como a gente mudar. Essa mudança de pensamento, ela tem que partir de agora, né? Disso que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou construindo para esse dia, né? Isso mesmo. O parto, ele não começa na hora que a primeira contração chega. Ele começa agora. Ele, na verdade, começou lá quando você descobriu que estava grávida, o seu parto começou ali. E você tem que se preparar e se apropriar do seu parto. E aí você vai ver sobre protagonismo mais para frente. Jéssica, psicóloga, ela fala assim, só puxando um gancho na sua fala. Ela disse assim que o parto começa no nosso nascimento.
Porque qual é o impacto do nosso nascimento em nós? Qual a forma que eu fui recebida nesse mundo? E é uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres. Vocês já pararam para perguntar ou descobrir a história de vocês? Quem estava na sala de parto? Como você foi recebida? Né? Não é só a via de parto em si. Tinha música, tinha medo, tinha choro, tinha exposição de genitário ou não, entendeu? A sua mãe sabia que você era uma menina ou não, Tinha né? sofrimento, né? Tinha Porque às vezes sofrimento, tinha tinha, sofrimento ali de um plano frustrado, por exemplo. podia ter rejeição de uma pessoa que descobriu a gestação numa adolescência, por exemplo. A gente nunca sabe, né? Eu não sei a história de ninguém aqui, mas o nosso parto começa quando no nosso nascimento, porque isso vai repercutir em toda a nossa vida. E mexe mais do que a gente pensa. Outro medo muito comum é o medo da violência obstétrica. Por quê? Quando o parto começou a ser medicalizado, começou a fazer um monte de protocolos, e que hoje a gente sabe que esses protocolos violam os direitos da mulher. Por quê? Elas são privadas de comer, privadas de liberdade, privadas de ouvir o seu próprio corpo. E aí, o que a OMS classifica como violência obstétrica? A apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde, na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva, patologização dos processos naturais. Então, a gente viu lá no começo que o nascer é natural. A partir do momento que eu quero colocar essa mulher ali como se ela estivesse doente, tá errado. E a gente vê que as cascatas de cesáreas é por causa disso, porque a gravidez é vista como doença. E se ela é doença, eu preciso curar. Como que eu vou curar? Com uma cirurgia. Pronto, acabei com a doença. Reduzir a autonomia da paciente e a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre seu corpo e sua sexualidade, o que tem consequências negativas em sua qualidade de vida. Então, uma mulher, ela nunca esquece como ela foi tratada no seu parto. Ela nunca esquece. Seja ela de forma positiva ou negativa. São marcas para a vida e que influenciam se a mulher vai querer ter outro filho, se ela não vai querer ter outro filho, como que vai ser a vida sexual dessa mulher, tudo o parto influencia. E aí, quais são as formas de nascer? Um parto vaginal, que é conhecido como parto normal. O nascimento acontece por meio do trabalho de parto e podem ser empregados métodos não farmacológicos e farmacológicos para alívio da dor. A recuperação tem tendência a ser mais rápido por conta de ser um processo fisiológico. A extração cirúrgica ou a cesárea é um procedimento cirúrgico que tem indicação quando surgem situações que podem afetar a saúde materna ou do bebê. Quando a mulher possui cesariana prévia, é possível ter um parto vaginal, caso ela deseje. Se a opção escolhida for uma cesariana de repetição, ela ocorre a partir das 39 semanas, após uma assinatura de um termo de consentimento. Alguém já ouviu falar que para fazer cesárea tem que assinar um termo? Eu vi isso e vivi isso também na minha primeira gestação. E você sabe o que está escrito nesse termo? Não. Pois é. Esse termo de consentimento, ele vai ali trazendo algumas consequências de uma cirurgia cesariana. Quando você vai fazer qualquer cirurgia, você assina um termo. Só que muitas vezes, quando a mulher é levada para uma mesa cirúrgica de uma cesariana, ela não sabe quais são as consequências ali. E muitas vezes ela não sabe porque ninguém contou para ela. E aí aquele termo é que as pessoas falam que é uma escolha consciente, porque ela assinou um termo. Só que ela nem sabe o que está escrito naquele termo, que ela só quer conhecer o bebê dela rápido. Então, será que é consciente mesmo? A recuperação ela é um pouco mais prolongada e é necessário cuidados com a cicatrização e os riscos são grandes. Faltou a palavra aí.
Um parto assistido ou um parto instrumental. O fórceps ou o vácuo são instrumentos utilizados nos casos onde dilatação está completa, mas o bebê não consegue passar pelo canal vaginal ou está apresentando alterações no seu estado de saúde. Então, o parto instrumental, ele acontece para um alívio, né? Não é, o bebê, o médico está com pressa, vamos ali fazer um fórceps ou um vácuo. É quando acontece alguma alteração e que aquele bebê precisa nascer e que o mais indicado não é uma cesariana, é que a mulher passe por esse parto instrumental. E aí estão as taxas de cesariana em Belo Horizonte para 2023, sendo o hospital recordista em cesárea, o Hospital Belo Horizonte, com 83,56%. E o menor, os melhores aqui, ó. Se vocês repararem, os melhores são hospitais públicos. Então, Risoleta Neves, Maternidade de Contagem, Sofia Feldman, Santa Casa. Os hospitais particulares acabam aqui, ó, no Neo Center, sendo mais baixo a do Neo Center. E por que que a gente tem essa preocupação com as taxas de cesariana? Porque quando é realizada uma cesariana, tem 120 vezes maior probabilidade do bebê ter síndrome de angústia respiratória. Cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis são causados por prematuridade. Triplica o risco de mortalidade materna. As mães também ficam sujeitas a complicações como uma perda maior do volume sanguíneo, infecções puerperais e acidentes anestésicos. Quase 100% das mulheres têm alguma reação à analgesia. Então, quando a gente fala da cesariana, não é porque a cesariana é uma vilã, mas é porque ela traz alguns riscos. E quando ela é desenfreada, igual ela tem sido, ela está aumentando os problemas de saúde da população. E aí, quando a gente fala sobre humanização, a expressão parto humanizado tem sido utilizado como sinônimo de parto natural, parto sem anestesia, parto na banheira, entre outros. Mas humanizar não é isso. Humanizar é compreender, respeitar, ser sensível às singularidades, aos aspectos psíquicos, culturais, emocionais da mulher e da sua família, garantindo sempre o protagonismo da mulher, independente da via de parto. Eu estava conversando com uma enfermeira que trabalhou lá no Amazonas, e lá o sistema de saúde, as mulheres indígenas, elas vão para o sistema de saúde e a sala é toda preparada para receber elas. Isso é humanizar. Não é que aquela mulher ela tem que parir na banheira para ser um parto humanizado, mas o cenário da sala de parto é todo preparado para receber essa mulher, semelhante ao ambiente natural dela. E aí, vamos falar um pouquinho, então, sobre as formas de nascer. Muitas pessoas acreditam que esse primeiro aqui, que é o parto humanizado. Mas esse segundo parto aqui também foi humanizado. Foram desejos da mulher respeitado, ela desejou analgesia, ela tomou analgesia e não foi na banheira, esse segundo parto. Foi aí nessa banqueta de parto. E aí a gente tem a cesárea que muitos dizem por aí de humanizada. Eu prefiro chamar ela de respeitosa, porque quando a gente fala de humanizar, a gente tem que colocar e considerar o protagonismo da mulher. E na cesárea, o protagonismo não é da mulher, né? E quando a gente fala de uma cesárea humanizada, a gente está normalizando algo que não era para ser normal. Mas ela também pode ser respeitosa. Olha essa primeira imagem. O pai está ali presente, o bebê foi para o colo da mãe, parece que tem um contato pele a pele.
E esse segundo aqui não parece nada humanizado. O bebê tá aí de cabeça para baixo, a médica expondo esse bebê aí. E aí lembram de quando a Carla falou da gente lembrar de quando a gente nasceu? Imagina esse bebê aqui, que me parece que é uma menina, quando ela estiver gerando o seu filho. Qual que é o olhar que ela vai ter sobre o parto dela? Porque ela carrega uma bagagem de que ela foi exposta. Essa foto tá na internet, gente. Eu peguei na internet. Ela foi exposta, ela foi virada de cabeça para baixo de qualquer jeito. Então, qual que é o olhar que ela vai ter sobre o nascer? E aí, humanização, eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês que humanização nem sempre é só um parto normal. Quem conhece essa pessoa aqui desse primeiro parto? Quem já ouviu falar? Essa é a Chantal. Eu tô acompanhando ela nas redes sociais. Eu já ia falar, mas aí eu vi na foto aqui, que ele tá de máscara, eu não reconheci. O segundo não é ela, não. Ah, tá. O primeiro é ela. Hum. O primeiro é a Chantal. E aí, por que eu trouxe essa reflexão para vocês? Aqui nós temos uma cesárea de uma pessoa qualquer. Qual que vocês acham que está mais humanizado? Pela foto, até parece que esse aqui da Chantal é humanizado, mas a gente conhece o histórico, né? Da Chantal. O que será que é humanizado? Na minha humilde opinião, a cesárea está mais humanizada do que esse parto da Chantal. Que ela foi xingada até de palavrão no parto dela, gente. Imagina isso. Mas esse palavrão tava meio assim, como se fosse uma intimidade dele, uma desculpa era essa, né? Isso. Amizade, sei lá, intimidade, sei lá, alguma coisa assim, ou cacuete até. Era descarado pra gente, né? Mas pra violência em si tava como se estivesse disfarçada, né? Isso mesmo. E violência é violência, gente. E só quem é violentada sabe e sente. O médico não pode falar assim, mas era o meu vício. Eu xingava todas as mulheres assim. Mas se eu me senti violentada, eu me senti. E pronto. Eu não sei exatamente do caso, mas o médico que falou algo indevido? Ele não só falou, ele desrespeitou ela em todos os aspectos. Todos. Ela descobriu o sexo do bebê no parto, ela pediu ele sigilo e ele foi lá e postou na rede social o sexo do bebê dela. Ele xingou ela de tudo que é jeito, não só ele, não foi só o médico, a violência obstétrica, a equipe toda cometeu violência com ela. O bebê já estava quase nascendo, eles pediram ela para não fazer força, porque o médico estava lá no hall do hospital. E aí, se vocês procurarem Chantal, parto do segundo bebê, vocês vão ver toda a descrição e os vídeos. E aí vocês vão ver o vídeo e a reportagem. Ela deu uma entrevista no Fantástico. Eu não sei se é liberada essa entrevista, mas é chocante. Se eu achar, eu mando para vocês no grupo. Manda, oi, Thalita. por favor. Ei, gente. Boa noite. Cheguei atrasadinha por conta da rotina da casa com as crianças, mas cheguei. Eu queria só complementar, porque a Carla falou que a grande maioria, né, dessas violências, elas vêm realmente disfarçadas. Eles não vêm fazer uma violência obstétrica, seja ela psicológica, emocional, verbal ou física, em forma de violência. Pelo contrário, eles já vêm, mãezinha, vou te dar uma ajudinha aqui. Então, muitas das vezes, essas violências, elas vêm mascaradas para justamente que essas mulheres não consigam identificar o tipo de violência que elas passaram. Então, para elas, foi uma ajuda, foi algo necessário, mas que para quem entende que um pingo é letra, que foi uma violência obstétrica causada ali com aquela mulher. Gente, no caso da Chantal foi bem descarado, né? Ela foi muito... Quem assiste os vídeos, na época, era revoltante, assim, chegava a dar uma agonia na gente, né? Mas normalmente é bem disfarçado de ajuda.
Ô, gente, e os médicos, eles são igual o diabo. É a realidade. Sabe assim, aquela fala de que o diabo não aparece para você fedendo a enxofre e com o tridente na mão? O médico também. É sempre o médico que faz violência, é sempre aquele médico que no pré-natal é fofinho, é bonitinho, com a fala mansa. O médico é a mesma coisa, gente. Aí, quando você conversa com essas mulheres, elas falam assim: ah, mas ele é tão bonitinho, ele me trata tão bem. É sempre assim. Pode reparar. Aí, quando você conversa com as mulheres, você descobre que ele não é tão bonzinho assim. E aí, com essa história toda do parto, as mulheres perderam protagonismo. E o protagonismo da mulher começa muito antes do parto. Ele é durante toda a gestação. E é muito importante que as mulheres se informem durante a gestação e entendam que tipo de assistência elas estão comprando com aquela determinada equipe. Eu falo que não é só porque você pagou a sua equipe que ela é humanizada. Você tem que conhecer muito bem o terreno que você está rondando. E tem que ter muita segurança, porque tem muito médico que paga de equipe humanizada e não é. E a realidade é outra. E a gente precisa entender que tipo de escolha é essa. Tudo isso tem que ser feito durante a gestação. As suas escolhas do parto começam na gestação. Verdade. Posso dizer, como uma pessoa que tem uma experiência, quase uma década na doulagem, que eu vejo mulheres com equipe sendo respeitadas e vejo mulheres no Sofia Feldman sendo respeitadas. E as pessoas, muitas vezes, criam uma coisa de que é totalmente diferente. Claro que não, né, gente? Né? É 100% em todas as equipes. Tem equipe que vai ser super respeitosa, o médico que vai ser super respeitoso com a mulher, mas é uma raridade a gente ter. A gente tem poucos profissionais da humanização em Belo Horizonte, e dentro deles ainda tem quem acha que pode fazer o que quiser. Finge. Hã? Quem Que finge. finge, tem quem finge também, é verdade. Mas as mulheres criam essa questão de se eu tivesse condição de pagar, eu seria mais respeitada, e às vezes deixam de ter de ter isso de graça, gratuito, assim, né, digamos. Mas é um fato, né? Isso. Inclusive, o médico, a enfermeira da Chantal eram contratados. Não era uma equipe do plantão. Ela conhecia o médico. Oi, Thalita, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar justamente isso que a Carla falou, que às vezes a mulher deixa de ter uma boa assistência no hospital, né? Público que a gente vê aí como referência em humanização, porque contrata uma equipe que vem disfarçada, porque hoje virou moda ser equipe humanizada. E vou contratar essa equipe porque eles me falaram que são humanizados. Eu vi fotos de assistências deles, que eles respeitam a humanização e isso e aquilo, mas são lobos vestidos de ovelha, né? Só ali para poder pegar aquele valor, né? Aquele dinheiro da mulher, pregando uma falsa humanização. Então, virou modinha, principalmente aqui em BH, a gente tem algumas equipes aí que, infelizmente, são assim. Eles pregam uma humanização que não existe, porque eles continuam com o ego inflado de médico, né? Eu sou médico, eu conduzo esse parto, o parto é meu, não é da mulher. Mas nas redes sociais ou no consultório mostra para a mulher aí que é humanizado. Gente. Clara. Vale se atentar também que tem muitos médicos que fazem do seu Instagram vitrine, né, com o parto dos outros. Então, eles vendem através das fotos, das filmagens dos Instagrams,
dizendo indiretamente o seguinte: tá vendo como esse parto foi bonito? Você só vai conseguir se você me contratar. É mais ou menos isso, né? Existem muitos partos lindos, maravilhosos por aí, mas existe muita edição também. Existe muita edição também. Então, a gente não sabe, olhando no Instagram, o que de fato aconteceu naquela experiência de parto, né? Então, tá ali tudo muito lindo, maravilhoso, com uma música linda, tocante, comovente, mas a realidade, infelizmente, né? Nós não podemos generalizar que ainda existe equipe de parto que são realmente respeitosos, mas existe muita coisa escondida por trás disso, né? Então a gente precisa ter muita cautela na hora da gente escolher o profissional. Se tivermos a opção de contratar uma equipe, né? Então estudar muito bem essa possibilidade, mas entender também que existe sim a possibilidade de você ter uma experiência, um parto positivo, uma experiência abençoada, sem necessariamente contratar uma equipe. Né? Então, não precisa, tem gente que desespera. Ah, meu Deus, eu preciso contratar, eu tenho que arrumar esse dinheiro, e às vezes não está conseguindo ter essa verba. Tem a possibilidade, tem jeito sim. Mas se você tem condição de investir, também invista, porque ainda existem profissionais bons. E que sejamos orando por isso, porque a gente precisa que esses profissionais, mais profissionais bons e verdadeiros, né, para cuidar das nossas famílias. Isso mesmo. E tem uns que a gente também, tem uns que enganam, mas tem uns que a gente vê de cara, gente. Vai lá no Instagram que você vê que só tem foto de cesárea lá. Tem uns que você consegue descobrir de cara. Eu já vi alguns que a pessoa postou e falou assim: ai, eu escolhi a cesárea porque o meu médico ele é muito bom. Você vai ver no perfil do médico, só tem cesárea. Não é que ele escolheu, é que o médico induziu e já vendeu a cesárea para aquela mulher ali. Stephanie. Então, o meu primeiro filho, ele foi cesárea, sabe? E ele nasceu exatamente no ápice da pandemia. Agora, nessa segunda gestação, a minha médica, ela não faz parto, desde o início ela deixou bem claro, e ela tem sido uma das pessoas que está mais me incentivando a buscar um parto normal, né? A questão do ser natural, ela falou, olha, vai depender muito de você e de como que você vai estar se sentindo na hora. Mas existe, igual vocês estão falando, existe métodos de você evitar a dor, isso aí, assim, você só não pode, não é indicado a indução do parto por você já ter tido uma cesariana. E aí, minha dúvida é o seguinte, meu maior medo hoje de buscar um parto humanizado, que seja realmente natural, é realmente ter esse tipo de violência, sabe? De chegar lá na hora e alguns médicos ainda assim falarem que eu preciso ter uma dilatação, né? E entrar com medicamentos para aumentar essa dilatação, sendo que ela já me sinalizou que não é o indicado, né? Que é de risco. Então vamos lá, deixa eu comentar uma coisa. Primeira coisa, não é que você não pode fazer uma indução, é porque você não pode fazer uma indução medicamentosa, não é a única forma de indução de parto. E que realmente não é seguro por causa de uma cesárea anterior, né? Aumenta o risco de ruptura uterina. E é você se preparar e conversar mesmo com o profissional e orar pelos profissionais que você está lá te acompanhando. E tenha um plano de parto. Prepare o seu acompanhante para ele saber te defender do que você precisa ser defendida, né? E também pensar que nem tudo é violência obstétrica, nem tudo é protocolo. Existem coisas que muitas vezes são necessárias, o que não é necessário de rotina. Pode Entendi. falar, Clara. Existe uma atualização que é extremamente recente, então, infelizmente, ainda não é de conhecimento de muitos profissionais técnicos, né, como enfermeiros e obstetras, que dependendo de como o colo estiver,
pode ser feito algum estímulo medicamentoso, né? Algo muito superficial, sem ser muito agressivo, né? Mas existe aí essa possibilidade, mas infelizmente ainda não chegou no conhecimento de todos os profissionais técnicos. Mas, em contrapartida, nós temos também muitos estímulos naturais que a gente pode utilizar, né, Stephanie? Então, tem chazinho, tem escalda-pés, tem acupuntura, tem moxa, tem um monte de outros estímulos que a gente pode, até mesmo o descolamento de membrana, né, que é um estímulo também para o trabalho de parto, que dá para ser feito. E, então, assim, não é o fim, né? Pelo contrário, é só o começo de uma nova história. Então, tem a possibilidade, em nome de Jesus Cristo, quem sabe nem precisará, né? Já vai vir natural mesmo, nem vai precisar. Sim. E a respeito da analgesia, ela tem alguma contraindicação em relação a já ter tido uma cesárea? A contraindicação é só se você tiver uma alergia expressa à analgesia. Essa é a única contraindicação. Entendi. Beleza. Obrigada. Alguém quer comentar mais alguma Você é coisa? sua médica que incentiva o parto natural? Quem falou que a médica incentiva o parto natural? A Stephanie. Sim, a minha médica, ela atende, depois eu posso até compartilhar com vocês, ela atende ali no É em Nova Barreiro. Lima? Oi? É em Não, Nova Lima? não, ela chama Marina, ela fica no Barreiro. Ah, não. Eu achei que era uma de Nova Lima, porque eu conheço uma de Nova Lima que também não assiste parto normal mais, mas ela super manda as pessoas para doula, para enfermeira obstetra, e faz Sim. cesárea de quem quer cesárea, entendeu? Então achei que pudesse Ela ser. tem, inclusive, incentivado o hospital Neo Center, que, inclusive, a Clara sempre fala muito bem sobre esse hospital. Sim, ele é muito bom mesmo. Entendi, né? Pois é. Mas vamos que vamos, né? E aí, uma frase para vocês, um pensamento. Nós não deixamos nosso carro para consertar em qualquer lugar e frequentemente questionamos a visão daquele profissional. Mas quando se trata da gestação, temos uma facilidade muito grande de deixar de lado esses questionamentos. Gente, é uma reflexão muito profunda, né? E eu vou mais além. Eu sou cristã, tá? Não compartilhei, nós somos uma equipe cristã, então não estou falando mal de você consagrar e de você orar pelo seu parto, inclusive faça isso. Mas tem muita gente que, ao invés de fazer isso e buscar o melhor para o seu parto, deixa, seja o que Deus quiser. O que Deus quiser tá bom. E porque seja o que Deus quiser, a gente não atravessa a rua sem olhar. A gente não deixa o carro sem fazer a revisão, porque isso são coisas que colocam a nossa vida em risco. Então, consagre esse momento ao Senhor, ore e peça a direção dele, mas se prepare também, porque ninguém vai para a guerra despreparado, e a Bíblia fala isso lá em Provérbios, que primeiro a gente sela o cavalo. Eu vou procurar, depois eu procuro o versículo e mando para vocês. A gente se prepara para o momento. Então, se prepare. E ore também, lógico. Peça a direção de Deus para tomar as melhores decisões. E aí, o seu protagonismo é seu corpo e é o seu parto. Então, não permita que esse parto seja tirado, que esse mérito seja tirado de você. E aí, é protocolo ou é uma violência obstétrica? Uma em cada 4 mulheres que deram à luz em hospitais públicos ou privados relatam algum tipo de agressão durante o trabalho de parto. E aí, o que é violência obstétrica? A violência obstétrica é um conjunto muito amplo, desde pressão e agressão psicológica,
até práticas dolorosas e desnecessárias, na maioria das vezes, realizadas no corpo da mulher ou do bebê, sem o consentimento dos mesmos, e que poderiam ser feitos de outra maneira, sem ferir, violar e desrespeitar os direitos das usuárias. E aí, quais são os tipos de violência? Igual as meninas falaram, sempre ou a maioria das vezes vem disfarçado de cuidados médicos para salvar o bebê. Mas, muitas vezes, a negligência acontece e ela é uma violência. A omissão de atendimento e abandono, a proibição de acompanhante e de doula. Então, vocês já viram essa questão da omissão e do abandono, que muitas vezes o médico no interior, né, aqui em BH, creio que não aconteça. O médico vai dormir e larga a mulher lá. Ah, se precisar de mim, me liga. Isso é violência. Isso é Já escutei muito isso. A gente escuta muito isso. Maus tratos e violência psicológica, então tratamento hostil, ameaças, gritos, humilhação intencional, comentários irônicos. E aí, quando a gente vê, gente, no caso da Chantal, a gente vê que teve a negligência, porque o médico, a equipe era contratada e o médico não estava à disposição dela. Teve maus tratos, então ela foi ameaçada, gritaram com ela, humilharam, fizeram comentários irônicos. Violência física não dá para a gente perceber pelos vídeos, mas muito provavelmente teve também, porque o médico foi descoberta várias violências, né, desse médico, inclusive de outras mulheres. A violência física é a manipulação e exposição desnecessária do corpo da mulher. Então, você deixar a mulher exposta é uma violência. O abuso, procedimentos realizados sem consentimento ou aviso prévio. Enganar sobre o real caso clínico da mulher ou do bebê. Então, se o bebê não está bem e o médico não te falou, ele está cometendo uma violência com você, porque ele precisa falar qual que é a realidade. E aí, ao contrário da violência. E vice-versa. E vice-versa. Né? Se o bebê estiver bem e ele inventar que o bebê está ruim para te levar para uma cesárea, é um tipo de violência, que é uma dessas coisas que aconteceu com uma das doulas aqui que trabalhava com a gente, a Aline, no primeiro filho dela. Ela não sabia nada, ela foi totalmente despreparada. Foi sem ninguém, só ela e o esposo dela lá. Uma médica que ela super confiou durante o pré-natal. E aí, apoiou ela o tempo todo, pro parto normal, não sei o quê. Chegou lá, porque é sempre assim, no final do pré-natal, eles já começam a mudar de ideia e inserir pequenas coisas para que vocês vão ficando com medo, que as mulheres vão ficando com medo. Né? Então, vai gerando essa insegurança na mulher, para a hora que lançar qualquer coisa, a pessoa falar, não, só quero meu filho aqui comigo, pode fazer o que você quiser. Né? É perturbador isso, né, gente? Mas... e aí foi isso que aconteceu, né? Falou, o coração do seu neném tá desacelerando, tá não sei o quê. E hoje ela olha para trás e fala, não tava. Mas foi assim que ela conseguiu me levar para uma cesárea. Mas depois disso ela Aconteceu isso com a minha cunhada. muito, infelizmente isso é comum, né? E colocaram ainda como ela carrega ainda o sentimento de culpa, porque ela ficou até os últimos minutos ali esperando a dilatação, fazendo todo o trabalho, para depois, quando já estava já com 7 de dilatação, não, vamos ter que entrar com a cesárea. Aqui tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação, por exemplo, né? Meu primeiro filho. Se o médico falar assim, os batimentos estão, né, igual falou com ela, como que a gente vai saber que ele pode estar falando, né, uma mentira para que faça uma cesárea e o trabalho de parto termine ali? Porque como a gente é leigo, né, a gente vai, né, procuro me informar, como eu vou contratar a doula, enfim, né, leio muito, mas em relação ao procedimento médico, como que eu vou saber que ele pode estar mentindo? Só fazer uma cardiotocografia, porque a cardio vai falar.
você tem um parâmetro para falar se a condição desse bebê tá bom ou não. Dentro desse parâmetro, se tiver, porque muitas vezes aquele aparelhinho pequenininho, como chama, Thalita? Sonar. Sonar, ele não marca certinho o número. É só no som que eles escutam e falam, tá bem ou não tá. Você consegue acompanhar se o coração tá mais acelerado. Você vê também se o coração ele tá mais lento. Você consegue ver que a batida tá mais lenta. Você consegue ouvir, na verdade, né? Porque o número dele, nem adianta você olhar, porque ele não mostra o número certinho. Mas a cardio é um aparelho que vai ficar ali conectado no seu ventre por pelo menos 40 minutos, saindo aquele papelzinho como se fosse um eletro que você estivesse fazendo, mas aí é do bebê, né? E aí, você sabendo esses parâmetros, você não vai ser enganado. E ninguém pode indicar uma cesárea sem fazer uma cardio. A não ser que esse coração esteja assim, ó, tu. Aí não precisa de cardio, né, gente? Isso se ele não estiver recuperando, porque nós temos várias condições, né? Se ele não estiver recuperando, porque se ele recuperar, também tem um parâmetro para essa recuperação. E aí é necessário fazer uma cardio. E a cardio mostra direitinho a numeração. A numeração, se mostrar 120 na cardio, é 120. Se mostrar 150, é 150. Se mostrar 179, é 179. Às vezes, raramente, quando está mal posicionado ou o bebê mexe demais, pode oscilar um pouquinho. Entendi. E aí, só voltando lá no assunto da minha amiga, de uma das doulas que trabalhou aqui com a gente, a Aline. Mas ela, né, serviu para a história dela. Depois disso, ela teve um parto normal, um parto natural e um parto domiciliar em casa. Então, teve 4 experiências totalmente diferentes. E ela fala que foi cuidado de Deus, que Deus queria isso para ela, para que ela contasse hoje testemunho para as outras pessoas. E a médica dela se dizia humanizada, né? Era de uma das equipes humanizadas do BH. E tem muitos anos isso, viu, Muitos gente? anos, Tem 13 anos. O menino tem 14? Ele deve ter uns 14 anos já. 14 anos, isso. Ô, gente, olha o relato que a Mirella colocou aí. Aconteceu isso com a minha prima. O médico apoiou o parto normal e, no final, disse que tinha que fazer a cesárea porque estava com circular de cordão. E essa dói muito, né, gente? Não ia deixar a criança descer. Essa dói muito. Eu acho que essa dói mais do que o coração. Essa dói demais, cordão enrolado no pescoço dói demais. E é assim, e essa ainda assim, eu acho que hoje, quando a pessoa tem informação, um pouquinho de informação que ela tem, assim, de quem que ela entra no Instagram, já descobre que cordão enrolado no pescoço não mata bebê. Aí, ok. Mas é ruim quando eles começam a colocar doenças no final da gestação, patologias que a mulher ou o bebê não tem, sabe? Seu bebê tá muito grande, seu bebê tá muito isso, sua pelve é pequena, não vai passar, você não tem passagem, não tem nenhum pingo de dilatação, mas também não teve nenhum tipo de contração, então tem muitos mitos aí, que durante os nossos outros cursos, vocês vão aprender. Isso aí, isso mesmo. A gente vai descobrindo juntas, né? Cada coisa que o médico conta e que não é verdade. E aí, às vezes, vocês ficam até besta. Então, só voltando nessa questão de violência, a gente sempre fala violência obstétrica, mas ela pode ser institucional, porque ela pode vir de outro profissional também. Ela pode vir do anestesiologista, que nas maternidades aí que vocês viram para o alto índice de cesárea também tem alto índice de violência. Normalmente, os anestesistas entram em sala de parto para empurrar a barriga da mulher, né, que é uma manobra que não é recomendada. Se você procurar a manobra de Cristelé, você vai ver nas recomendações da OMS lá, na verdade, que não é recomendado fazer. Lá está escrito de todo tamanho, não há recomendação para esse tipo de manobra. Mas muitas vezes o anestesista entra para fazer essa manobra na hora que a mulher está lá, sem estar verticalizada, com as pernas para o ar, sem conseguir fazer força, porque está em posição totalmente contrária à gravidade, pelejando para fazer uma força para o bebê nascer, com um médico na frente, ou uma médica. Eu estou falando de coisas que eu já vi, tá? Na rede suplementar, que eu já trabalhei na rede suplementar, fichada, de médicas mulheres, em cima do banquinho, ainda que não dava nem conta, nem altura,
Falar, essa mulher não sabe fazer força, não tá nem fazendo direito. Poxa, você nem tá ajudando a mulher, olha a posição que ela tá, e você vem falar que ela não sabe fazer. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o bebê aprende a ficar de pé, a primeira coisa que ele faz é ficar de cócoras para fazer cocô. E aí a gente quer. A gente Natural, não. natural da vida. É natural da vida, mas os médicos querem colocar a mulher deitada para parir. Os profissionais em geral. Então, a violência obstétrica, que é obstétrica, assim, vamos falar, institucional, ela não necessariamente vai vir só do obstetra, né? Ela pode vir até por uma enfermeira mal amada Tipo naquele de enfermagem. Que às vezes o de médico. técnico, de qualquer Ô, outra gente, instituição. Eu já vi em instituição médico defender a mulher. De outro profissional tá querendo fazer episiotomia, o médico fala: não, não precisa. Então acontece. O médico nem sempre é o vilão, não, tá? Eu já vi nessa mesma rede suplementar técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, gente. Assim. E nessa mesma instituição, os profissionais rirem do plano de... Porque a mulher chegou com plano de parto. Sendo que plano de parto é recomendado desde 1986. 86. Você já era nascida? Não. Eu já. Mas pode falar. Não, então é isso, assim. Então, você ri de um plano de parto, de uma coisa que é recomendado você fazer, sabe? Não tem nem lógica, assim. Tem que passar... Não, gente, passa longe da maternidade, por favor. Fala, pode falar quem levantou a mão. Stephanie, Clara e Thalita. Gente, rapidinho, eu vou precisar me ausentar, mas um beijo para vocês, viu? Se vocês precisarem, estamos à disposição. Especial beijo, Stephanie, Elisiane, Natália, Mariana. Boa noite para vocês. Beijo. Beijo, feliz dia da Beijo, gestante, obrigada. viu? Nossa gravidinha. Ai, feliz dia das gestantes para todas. Eu estava Feliz dia esquecendo. Eu estava Clarinha. esquecendo que eu sou gestante e que hoje era o dia. Ai, aproveita bastante seu restinho de dia. Tchau, Cadê a beijo, barriga? beijo. Deixa a gente Boa ver noite. se a gente vê a barriga. Hã? Deixa a gente ver a barriga. Peraí, deixa eu levantar aqui. Ela tava dançando. Ai, tá. Ai, gente. Tava fazendo aula e agora eu tava fazendo para casa. Tá linda. Beijo, gente. Beijo. 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 Fala tchau. O Samuel quer... bebê vai fazer atividade. Ah, o bebê tá fazendo atividade para Tá. casa, né, filho? É, Fala boa noite, galera. Tchau. Beijo. Quem mais abriu? Levantou a mão? Stephanie. Na verdade, eu queria ver com vocês se vocês podem estar indicando, né? Onde que eu posso pegar um modelo aí para seguir, para fazer o modelo do plano de parto. E eu tinha mais uma pergunta, mas eu não lembro. Qualquer coisa, depois você deixa pra gente no chat ou abre a. Tá, joia. Né? Lá Ah, no, não, na lembrei. Nossa, na Só nossa pode comunidade, entrar. Metamorfose. Não, na verdade, eu só fiquei sabendo através da Clara, né? Ah, tá. Mas eu vou seguir vocês lá, vou entrar lá para conhecer. Sobre a questão de acompanhante, só é indicado um ou o hospital pode estar deixando também, por exemplo, a minha mãe também entrar. Ela, inclusive, é técnica de enfermagem. Alguns hospitais deixam 2. Neocenter, Mater Dei, eles permitem a entrada de 2 acompanhantes. As outras instituições, não. E as outras instituições, exceto a Neocenter, nem é recomendado. Mas sim, pode entrar. No Neocenter pode. Eu sei que tem ressalva quanto à idade, não pode ser criança mais. Antigamente podia e teve um novo protocolo deles que não pode entrar criança. Aham. Mas adulto, no caso, sua mãe pode entrar sim. Ah, ótimo, obrigada. Uma sugestão, não quero jogar um balde de água fria, mas Você ia dar essa sugestão ou não? avalie se a sua mãe vai estar disposta a acompanhar o seu trabalho de parto, tá? Porque tem muita mãe que quer, eu quero assistir o parto da minha filha, o meu neto que vai nascer, mas a pessoa não está disposta
não está disposta a assistir um trabalho de parto. Aí vai querer, ai, nasce logo. Como? Acaba com esse sofrimento. Para que você está sofrendo? Então, vê, eu sei que a sua mãe é profissional da saúde, Na mas verdade, ela teve, as experiências dela foram todos partos normais. Então, ela, no início, ela ficou assim, tem certeza? Porque a sua cesárea foi muito boa, mas tem certeza? E agora ela já está vendo, né, que eu estou realmente pensando na questão do bem-estar, na questão de todos os benefícios, né, e eu quero muito tentar, né, no último caso, realmente ir para uma cesárea novamente, mas só no último caso. Então, assim, ela agora já está apoiando. E aí, ela já tem experiência, ela mesma falava para todo mundo que o parto normal é uma dor tremenda, mas é a melhor experiência da vida. Quando a gente fala estar disposta, Stephanie, disposta eu acho que está todo mundo, né? Ela entender que vai mudar o cenário, porque vai ser a filha dela passando por um processo que, pelas palavras dela ali, é muito doloroso, né? Muito intenso, sim. A gente sabe sim. que o de parto é intenso, mas como que ela vai enxergar esse momento para você? Você sendo a Stephanie de Fortaleza, que ela conhece, ou você frágil, vulnerável, coitadinha? Qual que é a visão que a sua mãe vai ter de você ali naquele momento? Entendi. Esse cuidado é imenso, porque eu já tive, por exemplo, experiência de mãe que infantilizava a filha. Sim. De mãe que com o olhar ela mandava na filha. Tipo assim, não, sabe de que a gente chama? Quando não dá parto normal, quando a avó tá, tosse de vó. Tem vó que não deixa o menino nascer, gente. Porque acha que a mulher tá sofrendo, acha que aquilo. Então, esse cuidado, mesmo que ela esteja apoiando, tem que preparar ela também. Ela tem que saber que é o momento que o parto não é dela, é seu, né? Ter esse cuidado de desconectar a história dela com a sua e te apoiar, e não naquele momento, não te achar uma coitada. Porque nós estamos, gente. Gente, parto dói, dor não quer dizer que a gente é uma coitada. Não, viu? Pelo A gente contrário. tem que parar, a gente tem que tirar essa concepção da nossa cabeça de, ó céus, ó vida, eu estou aqui com dor. Não, eu tô aqui é para vencer. Eu cheguei no parto da minha amiga no mês passado, eu entrei no quarto e eu escutei ela falando assim, ai, graças a Deus, a contração, ai, que delícia. Vocês achavam delícia, gente? Não tava. Não, mas delícia, ela mas a é a mente manda percepção tudo. dela. A percepção dela, mas ela preparou a mente dela para achar que aquilo era bom para ela. Não é a dor que estava gostosa, não. Não é a dor que estava fazendo a cosquinha, não. É que ela estava vendo que aquela dor era benéfica e era boa para ela. Então ela estava assim, ai, que delícia. Gente, você sabe quanto tempo que ela pariu? Em 2 horas ela pariu. Nossa, que Por sonho. quê, gente? Porque ela não estava ali para brigar com a contração. Contração não era inimiga dela, ela não estava ali como uma coitada. Isso é um ponto que as mulheres precisam aprender. Sair do lugar de ó céus, ó vida, e ir para o lugar de merecedor, de vencedora. mesmo, né? Sair do lugar de vítima mesmo na hora do parto. Porque muitas mulheres, eu vou falar abertamente para vocês, às vezes o marido sai na porta, a mulher tá... O marido entrou na porta... Gente, grita, esbraveja, faz o que você quiser, mas sai do lugar de vítima. Esse lugar não é para vocês. E essa conversa que a gente falou com a mãe, não é só com a mãe, não. Conversa com o marido também. Ou se não é o marido que vai estar lá, conversa com a irmã. Não é a irmã, conversa... Deixa eu ver quem que é a minha aqui. Mirella. Joelma. Mariana é a que a gente viu no curso, né? Isso. Mariana, eu sou backup, né? Mariana. Poliana, não lembro. Poliana é nossa. Natália é nossa. Natália Amanda é minha, né? Amanda. Vocês já estão me escutando, hein? Sou brava. Mentira, não sou não, gente. Eu sou um amor. Vai, Ana. Às vezes precisa da braveza também. Às vezes é necessário, mas não quer dizer que nós somos bravos, ficar brigando com vocês, não. É de trazer vocês para o centro da realidade, do centro que vocês... Porque vocês mesmos são capazes de duvidar de si.
Sim. Vocês vai passar pela cabeça de vocês que vocês não são capazes. Então, a gente chega junto mesmo. Joelma ia falar alguma coisa. Compartilhar com vocês. Eu fui na feira do bebê gestante semana passada, né? Aí eu conversando com uma doula lá dos Sentidos do Nascer, ela falou comigo, né, qual era a minha expectativa. Eu falei assim, gente, a gente vivencia tantas coisas na nossa vida que são tão mais difíceis, igual eu planejei o meu parto, sabe? E eu não vou dar oportunidade para o meu filho nascer da forma que ele quiser, sabe? E assim, preparar a mente da gente é essencial. Que antes de eu engravidar, eu falei assim, gente, eu acho que vou ter tanto medo, tanto receio, e eu tô tão em paz. Claro que o Senhor nos traz essa paz, né? Mas eu falo assim, eu tô tão em paz e sabendo que vai ser o melhor para mim, para o meu filho, que eu tenho trabalhado isso na minha mente, igual vocês falaram. É uma dor, mas é uma dor necessária e que é fisiologia do nosso corpo, vai acontecer. Se a gente reter aquilo ali e falar, ai meu Deus, por exemplo, quando você sente qualquer dor e você trava, a dor fica mais intensa. Então, assim, né? Eu acho que você tem que deixar o seu corpo agir naturalmente e você falar, não, Deus, o Senhor está no controle e eu estou aqui para fazer o que o Senhor me designar, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, principalmente a mente da gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem um ditado um ditado, eu nem sei se é ditado ou se é uma frase, as meninas podem complementar aí depois, que fala que parto acontece entre orelhas. Quando a gente fala que ele acontece entre orelhas, quer dizer que ele acontece aqui primeiro, na nossa mente, se preparando, estudando. E quando a gente fala se preparar, estudar, não é só de engolir material, não. É preparar para o que está para vir, pela a gente não gosta de falar dor, né? Apesar de ser uma dor, mas não é um sofrimento pelos incômodos do parto em si. Mas se preparar para viver cada etapa, cada momento que está ali para acontecer. Então, é entregar mesmo. Ô, gente, eu falo que dor de parto dói, mas a gente esquece. E o que fica é a nossa experiência ali de como que foi aquele cenário todo, para você contar depois e não para você ficar lembrando daquela dor. O que você quer lembrar no dia do seu parto? O que você quer contar para o seu filho, para sua família, para quem você quiser contar? Você quer contar que doeu? Você quer contar que foi uma experiência ruim? É escolha mesmo. Você vai escolher contar de qual maneira? Da maneira mais positiva possível. Mais positivo dentro daquilo que você viveu, claro. Não positivo porque Não é fantasiar, né? Exatamente, não fantasiar. Não pegar 24 horas ali e passar para 2 minutos, 2 segundos de edição de um vídeo, né? Mas sim daquilo que você viveu. Então é importante a gente fazer essa entrega, fazer essa busca, acreditar principalmente na fisiologia do nosso corpo, que nós somos capazes. E pode ser muito mais leve quando a gente sai desse papel de vítima, quando a gente perde esse. E quando a gente pensa que o parto acontece entre orelhas e acontece na mente, a gente tem um exemplo muito prático. Sexo. Sim. Se você não alimentar a mente, seu corpo não se prepara. Seu corpo não vira química. Ele não produz a química que precisa. Porque você precisa de uma química, química mesmo que eu estou dizendo, né? Digamos assim, no sentido hormonal, ele vai liberar uma química. Ele libera uma química para você fazer o quê? Ter uma dilatação vaginal e ejeção de sangue para essa vagina, para esse clitóris, né? Vai uma ejeção de sangue para lá. E para essa vagina, essa parede dessa vagina ser lubrificada. Isso precisa de química, mas essa química só acontece se acontecer na sua cabeça. Se não acontecer na sua cabeça, é um parto. É um sexo seco, né? Sem prazer nenhum. Então, parto é a mesma coisa, gente. A química precisa ser liberada para o meu corpo preparar. Para eu mandar para ele o que precisa nesse momento que agora eu estou em trabalho de parto. O que eu preciso? De qual química é que eu preciso, entendeu? Eu preciso de ocitocina, eu preciso
de adrenalina, eu não preciso de adrenalina na hora do parto, entendeu? Eu preciso de relaxina no início do trabalho de parto. Eu preciso de endorfinas. Preciso de endorfinas, porque elas são muito mais potentes que a medicação morfina. Elas são mais potentes que a morfina. Só que nós estamos preparados para essa conversa, porque nós, como vamos para o parto pensando que a gente está indo para uma guerra, a gente não consegue liberar as endorfinas. Então, se eu estou preparada para liberar essas endorfinas, gente, o nosso corpo é perfeito, ele produz a dor e ele produz o analgésico. Tá dentro de nós. Você é pura química. Você só tem que saber como ativá-la. Então, vamos supor que num dia mais triste da minha vida, se eu colocar uma música para ativar, a gente chama aqui de ativação, eu esqueci o nome agora. Mas não num dia triste, vou dizer num dia melancólico, né? Que tristezas tem motivos. Assim, se eu cortei borocochô, gente, se eu boto uma música de ativação emocional, eu melhoro, porque eu consigo liberar química. Eu consigo liberar química na hora da oração, gente. É comprovado cientificamente que com oração a gente libera química e a gente diminui a probabilidade de depressão e tudo mais, sabe? Então, nosso corpo é uma potência. Que Stephanie quer falar. Eu vi um relato de um parto que me impactou muito, e tem tudo a ver com isso que você falou, que é assim, parecia que ela não estava sentindo nada de dor, que ela estava tranquila, e ela fala que o maior poder que ela pôde usar ali, né, além de Deus, foi o poder da mente, que ela realmente trabalhou muito emocional para ver a dor e permitir o corpo dela sentir a dor, porque o maior medo que ela tinha era de ficar segurando aquela dor, porque é isso que normalmente acaba né, prolongando muito o sofrimento da mulher. E ela aceitou aquilo, ela falou que ela ficava assim, nossa, agora já estou no ápice, mas ela ficava pensando que ela sentia o máximo da dor, vinha na cabeça dela, mas já está acabando. Então ela queria esse máximo da dor sempre, para poder ter ciência de que já estava acabando. É isso mesmo. E aí, gente, então, continuando, o contrário de violência é boas práticas. E o que são boas práticas ao parto e ao nascimento? Em 1996, a Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma classificação das práticas comuns na condução do parto normal, orientando para o que deve e o que não deve ser feito no processo do parto. Essa classificação foi baseada em evidências científicas concluídas através de pesquisas feitas no mundo todo. Então, isso são as boas práticas. E aí, muito a gente se fala sobre violência obstétrica, mas também existe a violência neonatal. Então, muito se falou e tem se falado, e tem que falar mesmo sobre a violência obstétrica, mas o olhar ele volta todo para a parturiente. E não deveria passar, ela não deveria e não deve passar por episiotomia, manobra de Pisteller, violências verbais e psicológicas em virtude disso. As gestantes passaram a procurar intensamente as equipes de parto que estejam alinhadas com as condutas de humanização. Porém, é de extrema importância o nosso olhar também ao recém-nascido que chega. Ele também pode sofrer violência ao nascer, conhecida como violência neonatal. Sabe aquele bebê que eu mostrei a foto, assim, pendurado de cabeça para baixo? Aquilo é uma violência neonatal. O bebê ele não precisa e não deve ser recebido dessa forma. Ele deve ser recebido num ambiente tranquilo, respeitado o momento do imprinting. Vocês já ouviram falar de imprinting? Que é aquele primeiro olhar ali da mãe para o bebê, que o bebê está reconhecendo a sua mãe. Então, isso precisa ser respeitado.
O bebê não precisa tomar banho nas primeiras 24 horas. O bebê, todos os cuidados podem ser feitos depois da hora de ouro. Então, muito se olha para a violência obstétrica, mas a gente também precisa ter um olhar para a violência neonatal. É de extrema importância. E aí, uma frase da psicóloga Jéssica Neves, a gente tem toda essa preocupação, por quê? Porque ninguém nasce de novo. Ninguém nasce duas vezes. Nosso nascimento é único, e ele foi marcado daquele jeito ali, e está registrado em mim o jeito que eu nasci. Então, não tem como eu apagar, eu posso fazer diversas coisas para amenizar os sintomas, né, disso na minha vida. Mas nascer de novo não tem como. E aí, para a gente finalizar, vocês estão curiosos para saber por que a gente deu esse nome de Maratona do Parto? Quem está curioso aí? Curioso, levanta a mão. Clica nessa mãozinha aí, que eu vou esperar todo mundo clicar nessa mãozinha. Não é possível que você não está curioso da Maratona do Parto. Por favor. Olha, rapidinho. Então vamos Já contar? sei, vocês vão todas comigo lá pro meu parto. Mas todo mundo, nós vamos colocar lá uma faixa, assim, de Oi, linha de Stephanie. chegada. Esse é o primeiro bebê? Não, é meu segundo, mas é como se fosse meu primeiro. Queria ser cesárea? O meu primeiro foi cesárea, mas eu tava... Eu já tava querendo um parto domiciliar para você, para nós ir todo mundo. Aí, tá vendo? A gente Mas, adora. Assim, esse parto tá literalmente... Eu tô podendo viver a maternidade. E a minha primeira gestação, eu não vivi a maternidade porque eu estava num quadro de burnout. Então, eu não consegui... eu não tenho nem memórias de que é estar grávida. Eu, quando vejo fotos, eu nem me identifico. Então, assim, eu estava num momento, eu estava num outro mundo. Aí, hoje, não. Hoje, graças a Deus, Deus me resgatou. Então, Amém, eu estou glória a podendo Deus. viver. Mas é como se fosse o primeiro parto, entende? Amém. Isso Você está mesmo. ressignificando. Isso É, mesmo. exatamente. Então, vamos lá, né? A maratona do parto. Na verdade, o texto... Prepara a câmera, Ana. O texto, na verdade, o nome dele é A Maratona e o Parto. É um texto da ginecologista e obstetra, doutora Kézia Villamil, do Instituto Villamil, no qual eu gosto muito e admiro. Então, a gente escolheu esse texto hoje a dedo para estar compartilhando com vocês. Uma reflexão sobre o desvalor da dor do parto pela sociedade contemporânea. No último domingo, uma amiga publicou na internet uma foto onde ela estava sentada no chão com o corpo todo molhado de suor, o cabelo completamente desarrumado e uma expressão de extremo sofrimento. Na legenda da foto, minha amiga falava da alegria que sentiu por ter conseguido terminar uma maratona. Ela tinha conseguido, pela primeira vez, dar a volta na Lagoa da Pampulha. Descreveu que a prova foi muito difícil e que em vários momentos pensou em abandoná-la, mas reuniu toda a sua força e coragem para que, indo além dos seus limites, cumprisse o desafio de finalizar a maratona. Ela não foi vencedora da maratona, mas conseguiu chegar ao fim dela. Ao observar aquela foto, qualquer pessoa perceberia que ela teve um enorme prazer em tudo que tinha feito. Após uma grande descarga de endorfina, minha amiga teve a felicidade de chegar ao fim da prova por mérito próprio. Abaixo das fotos, podia-se ler comentários dos amigos. Todos a cumprimentavam e a exaltavam por saber que ela havia finalizado a maratona, mesmo após tanta dor e sofrimento. Então eu me perguntei, será que
se essa mesma amiga tivesse publicado uma foto depois de um intenso trabalho de parto, seguido de um parto normal, e na legenda tivesse relatado que lutou para vencer, que sentiu dor, que sofreu, mas que estava muito feliz com o que havia conquistado, quais seriam os comentários dos amigos? Será que os comentários abaixo da foto da minha amiga, suada, com ares de cansaço e cabelo desarrumado após um parto normal, seria de exaltação pela conquista? Ou será que os comentários seriam: credo, que coisa antiga, porque ela não fez uma cesariana? Hoje em dia não precisa sofrer mais assim. A cesárea é muito segura. Para que ficar suada no dia do nascimento do seu próprio filho? Para que sentir dores e ter um filho assim como antigamente? Voltei-me para a foto e pensei de novo na minha amiga correndo em volta da Lagoa da Pampulha, suada, cansada, sentindo dores. Então, novamente me perguntei, por que ela não pagou um táxi? Ou melhor, por que minha sábia amiga não alugou uma bicicleta e fez um tranquilo passeio pela orla da Lagoa da Pampulha em homenagem ao distinto arquiteto Oscar Niemeyer? Então, é esse texto que nós queremos deixar para vocês em reflexão. Ana, cadê você? Então, é isso, gente. Forte, né? Se a gente for parar para pensar. Né? A gente acabou de passar pelas Olimpíadas e nós vimos vários posts de pessoas fazendo analogia também às Olimpíadas, né? Por que as pessoas estavam dando aquele salto? Para quê? Por que aquele salto, gente? Para que eu ficar dando cambalhota se eu posso ir reto? Sabe? Se fosse assim, a gente poderia questionar também. Mas as pessoas só questionam aquilo que diz Joelhos respeito. machucados, tornozelos torcidos. Né? O corpo todo roxo. Corpo todo roxo, exatamente. Mas ainda para esses casos tem aplausos, né? Hoje, infelizmente, para um parto normal é totalmente... Ela tá querendo aparecer, só pode. Por que não tá fazendo uma cesárea? Entrar na modinha. Exatamente. Então, assim, infelizmente, como o título falou, né? Uma reflexão sobre o desvalor da dor do parto. Então, a gente precisa valorizar aquilo que nós vamos viver, sem diminuir os outros, porque as pessoas têm uma mania de pensar que é porque as pessoas estão em competição na hora do parto. Porque fulano não teve parto normal, porque Stephanie não teve parto normal no primeiro dela, ela é menos mãe. Não tem isso, gente. É o simples fato da gente valorizar aquilo que tem valor. Não tem preço, tem valor. Então, a gente tem que bater no peito. Ainda que eu passei por um trabalho de parto e houve uma necessidade cesariana, não precisa ter medo de falar. As pessoas hoje taxam, quando fazem uma escolha, elas taxam que eu vou tentar um parto normal. Por que colocar esse tentar no meio da limitação? Para não se frustrar ou para dar satisfação para a sociedade. A sociedade não precisa de satisfação. Ah, mas se virar uma cesariana, pelo menos eu falei na minha gestação que eu ia tentar. Eu não falei que eu ia conseguir. Não está errado. Você está colocando uma barreira diante da sua fala. Você está colocando uma barreira na sua vida. Então, eu não vou tentar um parto normal. Eu vou com a cara 85% das mulheres conseguem. Eu vou viver aquilo que eu tenho que viver. Eu escolhi o que é fisiológico, o que é normal para a vida, o que é saudável, mas eu tenho uma opção que é cesariana. Você dizer que você quer um parto normal não quer dizer que você não vai para uma cesariana se precisar. Ao contrário, se você for para uma cesariana, você vai com orgulho, vai bater no peito e vai falar: eu corri uma maratona, eu descabelei, eu suei, eu experimentei.
Eu posso dizer o que é dor do parto. Eu posso falar se eu sofri ou não. Eu não vou ficar me baseando na experiência das outras pessoas, entende? Então, eu valorizei aquilo que eu precisava valorizar, que é a minha capacidade. E não quer dizer que eu preciso de uma cesariana, que eu sou menos capaz que os outros. A gente precisa mudar a nossa fala. Eu vejo mulheres que vão para a cesariana falando, é porque não deu certo. Deu certo. Deu super certo. Você levou seu bebê para casa, deu certo. Eu vejo pessoas indo para a cesariana e dizendo, eu não consegui. Como assim? Porque precisou de uma cesariana, você não conseguiu? Você conseguiu levar seu bebê para casa? Tá são e salvo? Tá com saúde? Então você conseguiu. A necessidade de uma cesariana não descarta a potência que somos, nem o valor daquilo que queremos viver. Tá bom? E falar que o parto normal é bom não quer dizer que a gente está falando que a cesariana é ruim. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas, quando a gente começa a falar do parto normal, as pessoas já vêm se defendendo, né? Mas você está falando aí do parto normal, mas tem gente que não consegue um parto normal. Mas a cesariana também foi muito boa. E porque a gente está falando sobre o parto normal e que o parto normal é bom, que o parto normal é saudável, não quer dizer que a cesariana seja ruim. Exatamente. É isso. E nós finalizamos por aqui com esse versículo muito inspirador para vocês, inspirado, né, por Deus aí, por acaso, faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Por acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Não, nunca. Então, porque dele, por ele são todas as coisas. Ainda que o protagonismo seja nosso, ainda que a alegria seja nossa, a glória é de Deus. Porque a própria palavra fala, sendo que eu faço dar à luz. Eu faço. É ele que faz. Não somos nós. Ele nos deu essa capacidade. Nos deu essa capacidade de menstruar, nos deu essa capacidade de ovular, de gerar dentro de nós um bebê que a gente não precisa mandar fazer. Faça os braços, faça os dedos, faça a pele. Não, a gente não precisa mandar fazer. Está fazendo, está produzindo todos os dias, naturalmente. Tudo acontece fisiologicamente. Então, nascer, parir, maternar, amamentar também é possível, porque ele é que faz essas coisas através de nós, porque nós somos colaboradores desse reino, né, dessa parte com ele, assim, digamos assim, né? Então é isso, né? Vocês querem perguntar, querem conversar, querem abrir? Eu tô tão empolgada que eu abriria até uma live agora. Não dá corda não, hein? A gente sempre termina empolgada. Quero ver todo mundo agora. É verdade. Vou abrir uma live agora. Vou mandar para a Kézia. Kézia, abre a live que eu quero ler com você, que é a Maratona e o Parto. Manda para ela aqui. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser falar, pode digitar também, a gente lê aqui. Vou aparecer aqui que eu tô escutando, participando desde o início, mas é gostoso de escutar algumas coisas, alguns relatos, algumas coisas que vocês já vivenciaram. Eu acho que a intenção é essa. E eu escutei a hora que a Carla falou assim, que quem ela tá acompanhando, ela xinga e tal. Não, mas eu acho que tem que xingar também. E eu tô indo com essa cabeça, igual a moça que você relatou, assim. Eu vou ficar lá assim, nossa, que coisa gostosa. Que bom que tá acontecendo. Que bom que tá doendo. Que bom que tá saindo, tá dando certo. Na live aqui do Dia da Gestante, você não quer ler comigo, não? E eu acho que a ideia é essa mesmo. Eu queria ler. Mudar o pensamento, né? É a gente construir eu li ele agora. Informação para não ter problema, para um webinar que eu chegar fiz, munido e aí lembrei de você aqui, aí eu tava falando aqui com os meninos, vou abrir uma live agora e vou ler o texto da Kézia. Vou chamar ela aqui para ler comigo. Vou entrar lá, eu vou abrir. Vou abrir, você entra lá que eu vou te chamar. Beijo. Não tem que serviço mesmo. Kézia vai abrir a live comigo. A dona do texto.
Ô, gente, eu vou parar de gravar pra gente conversar. Vamos para lá? Vamos para lá todo mundo? Alguém tem uma Não. pergunta?